E Que assim hoje seja. nós temos aí a nossa amiga mais corajosa, porque eu vou te contar, hein, Ai, Carla, meu Deus. eu não estava aqui, Carla. A Luísa, ela era uma companheira nova, ela entrou semana passada, né? Assistiu a aula. Aí terminou a hora que eu falei quem que era, a Ana Luísa falou assim, aí estava bom da Luísa fazer. E ela não é que ela aceitou, velho. Eu tinha até No gelado. susto. Acertei no susto. Muito Calma, bem. você vai fazer Ah, muito bem. Nós estamos aqui na maior alegria e certeza que você fará muito bem. A palavra é sua, viu, Luísa? A Vou Nilce, pedir para o obrigada. pessoal, Marlene, desligar os microfones, está dando é. muita microfonia. Olha, era só eu que estava Quem não com for ele. falar, lógico, né? Ô, Nara, só eu que estou com o microfone ligado, viu? E já vou desligar. Não sei o que pode ser, então, mas tudo bem. Então vamos lá, qualquer coisa você avisa, viu, Luiz? Certo. Bom, tô ansiosa, mas vamos lá. O tema que a gente vai conversar hoje é amar para ser feliz, né? E eu pedi ajuda para o meu mentor para o que eu deveria falar, né, sobre o amor, sobre esse amor de Deus, o amar para ser feliz. E eu fui escrevendo, né, não sei nem como que funciona, assim, se vocês vão lendo por parágrafo, explicando. Eu fui escrevendo o que me veio na intuição e alguns parágrafos que Joana de Ângeles deixou também. E eu vou ler para vocês. O que é o amor, a não ser a mais sublime demonstração das virtudes presentes nos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus? O Mestre Jesus nos ensina que a grandeza do amor reside em acolher os nossos inimigos, assim como ele se doou por amor àqueles que o crucificaram. Os fariseus o censuravam por sua conduta de estar entre os pobres, os cobradores de impostos, os doentes, os pecadores, todos os excluídos da sociedade. Contudo, essas pessoas estavam com os seus corações abertos para receberem a semente do amor de Jesus. E essa, por sua vez, germinava e dava frutos de conversão e reintegração na vida. Jesus provocava um reencontro da pessoa com ela mesma, com a sua essência divina, sua dignidade de filho de Deus, ampliando a capacidade das pessoas de se amarem e de amarem o próximo. Joana de Ângeles menciona que o amor é a terapia eficiente para os males que afligem os indivíduos, em particular, e a sociedade em geral, porque desperta a reciprocidade, arrancando do esconderijo do egoísmo esse sentimento que é inato, mas necessita de estímulo, de ser despertado, de ser trabalhado e de ser aceito. Não se encontra felicidade fora do amor, e a essência do amor provém de Deus. Quanto mais as pessoas se afastam de Deus, mais elas se afastam do amor, e isso as adoece. Somos como uma semente plantada no planeta Terra, e a água que nos rega é o amor de Deus. Como uma semente sobreviverá em solo árido? É preciso coragem para se abrir ao amor e abandonar o ego, através de uma reflexão íntima silenciosa. Caso contrário, o ser não encontrará um propósito para sua existência nesta vida terrena. Joana de Ângeles ainda ressalta que a sociedade ainda vive de maneira farisaica, sempre censurando os pecadores e os cobradores de impostos. Esta censura se deve ao conflito interno que vivemos,
E muitas vezes é mais fácil e confortável julgar e criticar o outro, ao invés de amá-lo como Jesus nos ensinou. Olhar para as nossas sombras é desconfortável, porém necessário. Isso nos coloca em posição equivalente à daqueles os quais julgamos e criticamos. E se conseguimos evoluir a ponto de amar nossas sombras, conseguiremos amar ao próximo sem criar qualquer tipo de expectativa. Ela finaliza o capítulo dizendo: somente no amor está a felicidade, porque nele se aure vida e vida em abundância. É isso. Nossa, meus parabéns. Ô, Luísa, e isso porque você falou que estava ansiosa? Eu tô tremendo. Obrigada, excelente. Não é mérito meu, é meu mentor, Jesus, meu anjo da guarda que me ajudaram. Mas é mérito. Claro, mas você também tem competência, hein? Parabéns, Luísa. Muito bom. Obrigada. Nossa, Luísa, Foi ótimo. parabéns. Muito bom texto, muito boa reflexão. Parabéns. Você está de parabéns. Obrigada. Está mesmo. Aí, como Agora, tinha mais gente que ia preparar, né? Outras pessoas falaram que ia preparar também, aí vocês podem ir falando, porque eu não tenho mais o que falar. Não, agora nós vamos conversando. A Ana Luísa quer falar. Ana, abre seu áudio, estava fechado. Está fechado. Sim. Luísa, foi ótimo. Em síntese, é isso mesmo que Joana de Ângeles nos diz, né? A felicidade, a nossa felicidade, realmente está conectada ao amor. Sem esse amor ao próximo, que você disse aí, extensivo até aos inimigos, nós não conseguimos nos planificar, né? E ainda estamos longe de amarmos a nós mesmos, é o que nós desejamos, mas é o que nós ainda não somos. E isso gera conflito em nós e conflito com o outro. Porque do momento em que nós confundimos o que somos com aquilo que desejamos ser, psicólogos, né? Tanto Jung como Viktor Frankl deixam isso bem claro. Esse desejar ser e não ser gera conflitos em nós. E muitos conflitos. Então, de modo geral, que você disse, é isso mesmo, foi ótimo, muito inspirada. Mas eu gostaria de destacar aqui, eu quero, né, destacar, essa tríade dos perdidos aqui, que ela é expressada nas 3 parábolas da dracma perdida, da ovelha perdida, né, e do filho pródigo. Porque os 2 filhos, tanto o mais jovem como o mais velho, estavam perdidos. Fugiram de si mesmos. Mesmo que ficou, né, estava com o sentimento muito ressequido. E ela fala aqui, então, né, dessa dracma perdida, da mulher que perdeu uma dracma, e que essa dracma que ela perdeu correspondia a uma jornada diária de trabalho dela. Então, é muito interessante, né? E ela foi procurar e pediu para as vizinhas e amigas que se rejubilassem com ela quando ela encontrou a dracma. E tem também da ovelha perdida, que está em Mateus, né? 10 a 14, aliás, e que também pede a todos que se rejubilem aquela ovelhinha que foi encontrada, que o dono saiu atrás para encontrar, né? Tudo isso, então, resume na alegria. Então, amor e alegria são 2 sentimentos que nós devemos e podemos cultivar.
Então, ela chama atenção aí, né, para essas 3 parábolas aí, que são muito representativas, muito significativas para nós, tá bom? Agora eu vou deixar a palavra, depois eu falo mais, para outros que quiserem fazer as suas apreciações. Aí, gente, vamos lá. Muito interessante mesmo, né? O amar para ser feliz. E a Ana Luísa coloca aí bem, referendando o que a Luísa já falou, que o amor e a alegria, né? E a gente não precisa ter tudo na vida para ser alegre. Alegria, eu penso, que é um estado de espírito, né? A gente precisa aprender a viver com alegria nas pequenas coisas. Eu me esforço muito para isso, sabe? Eu até me considero uma pessoa meio bobalé. Mas isso me sustenta, isso me, assim, me permite estar bem, né? Então, eu concordo com isso. Vamos lá, a Nara quer falar, deixa a Nara. Só para a gente, assim, ir complementando o texto, porque já foi muito bem esclarecido, tanto pela Luísa, como aí para a Ana. Mas lembrar desse item que ela se refere aos fariseus. E aos fariseus, ela fala fariseus, levitas, os servidores, os escribas, sacerdotes, que eram credenciados, mais do que o povo, a ter uma conduta de exemplo e de, vamos dizer, orientação segura para aquelas pessoas, para aquele povo, né? Então, ela fala que quando ele faz essas parábolas, ele vem também ressaltar a necessidade dessas pessoas se encontrarem. Porque, como ela diz aqui, eles se preocupavam, olha lá, ela fala em atender 613 preceitos a respeito do corpo e da sociedade. Então, na verdade, tudo que eles queriam é parecer bonzinho para as pessoas. Então, ele fala que era aparência, era uma aparência enganosa, por isso Jesus combateu com bastante, assim, energia a postura dos fariseus. Em inúmeras passagens, nós vemos isso, ele os chama de hipócritas. Mas a gente também entendendo que Deus ama todos. Ele ama aquele que está no caminho do engano, assim como ele ama aquele que se arrepende, que deseja a reparação, né? Mas ela faz esse destaque aqui, que a sombra coletiva pairava sobre Israel. Quer dizer, o comportamento deles apresentava, na maioria deles, né, só de aparência. Eles se preocupavam com falsos prestígios, distinções, queriam se mostrar impecáveis, mas, na verdade, ela usa um termo até bem pesado, embora apodrecendo de inveja e insatisfação, enfermos em espírito. Então, acho que a gente tem que ressaltar isso como exemplo para nós, né? O que estamos buscando nessa conscientização da volta à casa do Pai, dessa nossa busca em estar em sintonia realmente com Deus, reconhecendo que Deus é o Pai misericordioso. Eu li esses dias que Jesus, num outro livro da Joana, eu vim para apresentar o Pai aos meus irmãos. Então, a proposta de Jesus era apresentar o Pai. Porque na sintonia perfeita com o Pai, nós vamos fazer as conquistas outras, né? De fé, de confiança, de aceitação, de compreensão dessa realidade e de uma visão ampla da verdade, da lei de Deus para nós. Então, enquanto estamos só na aparência, nós não estamos atendendo àquele objetivo maior de Jesus, de estarmos em sintonia
com o Pai. E aí a Ana seguiu aí falando das 3 parábolas, né? Da alegria e tal. Acho que essa parte que eu achei que era bom destacar. Pode falar, Ana, abre o áudio, amor. Para Tudo isso que fechar. tudo isso que a Nara falou, eu reforço, endosso, não é? E quero dizer que eles estavam presos, amarrados aos seus egos. Tanto os fariseus como os saduceus, os escribas, presos à aparência, estavam amarrados ao ego. Porque eles gostavam, né, da aparência e eles eram os doutores da lei, os escribas eram os doutores da lei, né? Os fariseus também, mas presos à materialidade das coisas, esquecendo do tesouro que existe, todos eles com os corações ressequidos, o sentimento ressequido. E o órgão que simboliza o sentimento é o coração. E o Comênios escreveu um livro muito bonito, que eu ia até separar, mas depois ia gastar muito tempo procurando e acabei não procurando. Chamado O Labirinto do Mundo e o Paraíso do Coração. Então, como os fariseus, os saduceus, os escribas, nós ainda estamos presos a essas amarras do nosso ego e nos esquecemos do tesouro que nós temos a expressar, a manifestar em nossos corações em termos de sentimentos. E é muito importante essa abordagem. Por quê? Se nós não sairmos do labirinto do mundo e mergulharmos no paraíso dos nossos corações, nós não vamos mesmo conseguir esse amor terapêutico do qual Joana nos faz esse alerta. E não seremos felizes. Por isso é que nós somos ainda infelizes e desfrutamos de apenas alguns momentos de felicidade, porque a felicidade plena consiste nesse amor incondicional, amor desinteressado, que os filhos pródigos não têm. Nós ainda somos movidos pelos interesses, como era movido o filho mais velho e como era movido também o filho mais novo, que saiu a desperdiçar a herança do pai. Nos esquecemos que nós temos uma herança genética divina que está em nossos corações. E que é justamente essa luz, essa iluminação que nós temos que perseguir, vamos assim dizer. E eu já falei muito, agora passo a palavra às minhas queridas colegas. A Luísa quer falar, pode falar, Luísa. Depois a Lara. Me chamou a atenção a hora que ela fala, né, de enfermos de espírito, as curas que Jesus fazia naquele tempo. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas eu acredito que ele curava o espírito e isso se refletia no físico, né? Às vezes, igual uma cegueira. Às vezes, por trás da cegueira física, havia cegueira espiritual. E aí Jesus curava a cegueira espiritual que se refletia no físico. Seria mais ou menos isso? Eu estou entendendo, assim, ou não? Eu creio que sim. Nós temos essa cegueira, essa miopia intelecto-moral, né? Ela é própria do ser humano. E Jesus realmente era médico de homens e de almas, né? Foi o maior dos médicos.
E ele exercia a medicina com plena sabedoria, com pleno conhecimento de causa, porque ele nos conhecia em profundidade. Sim, obrigada. A Lara, pode falar, Lara. Eu gostaria de pedir para a Ana repetir a indicação O Labirinto do Mundo e O Paraíso. O Labirinto do Mundo e o Paraíso do Coração, de Comênios, Jan Comênios. Iteli, pode falar. Assim, o que a Luísa falou, não é tão simples assim, né? Jesus não chegava e curava a cegueira do espírito, as doenças do espírito. Isso compete a cada um de nós. Segundo os relatos históricos sobre Jesus, todos que sentiram essa cura já estavam no seu momento. E Jesus, como sabia de tudo, ele sabia que aquelas pessoas já estavam prontas para ser restituída a sua saúde física. E lógico que eles já estavam, assim, espiritualmente prontos para essa situação. Eles já haviam resgatado o que eles vieram para resgatar naquela encarnação. Tanto que nem todos, né? Jesus não saía curando todo mundo. Tinha aquelas pessoas certas que ele sabia, né? Que já naquele momento estavam prontos a restituir a saúde. Então não é tão simples assim a cura do nosso espírito. Não é possível alguém chegar, colocar a mão sobre nossa cabeça e você está livre. Não, não existe. Estou falando isso porque a Luísa está entrando agora, né? Eu acho que é uma linguagem assim que eu percebi na fala dela, assim, essa certa inocência. Então não é bem assim. Mesmo sendo Jesus, né? Ele não estava... Nenhum espírito está autorizado a mexer no livre-arbítrio, nos resgates, nos comprometimentos do outro. Pelo menos é isso que eu entendi até hoje estudando, né? Sim, sim. E eu não contradisse isso que você está dizendo, não, porque eu disse que ele conhecia em profundidade e ele exercia a medicina com conhecimento de causa, né? Então, ele curava aqueles que o procuravam. E aqueles que o procuravam estavam prontos, né? É a chamada prontidão. Estavam prontos. Mas ele recomendava: vai e não peques mais. Porque aquele que tivesse essa escorregadela voltaria a ficar cego. E nós estamos sujeitos a termos essas escorregadelas, que são as pequenas quedas morais. Não aquela queda, né, do Rusteng, do Pietro Baldi, não. É a queda que Kardec fala. Kardec fala na queda. Mas não naquela queda de que nós fomos criados perfeitos, né? Nós somos criados simples e ignorantes a partir da nossa individualização. Correto? Então, eu endosso tudo que você disse, Deli. Eu não tinha entendido dessa forma, e depois vocês foram falando, eu entendi, e aí eu olhei aqui no livro, realmente ela fala, tem uma parte aqui, né, mantinha-se preso ao instinto de conservação dos sentimentos doentios, não dando oportunidade ao self de desenvolver-se, mantendo-se distante e cerrado. Aí entra as escolhas também, né? Tem pessoas que não escolhem ser curadas, não acreditavam, né? Não sei, assim, no poder de cura de Jesus, ou não escolhem, preferem ficar naquele padrão da doença. Seria isso, assim? Nara, agora me dá licença só um pouquinho. Até aqui hoje, né, Luísa? Existem pessoas que passam por sérios problemas, principalmente na área emocional, a Carla pode até nos falar bem isso, e a pessoa não quer sair daquele lugar. Sim. Né? Ou emocional, ou espiritual, mesmo ela tendo ajudas, né, ela não quer sair.
Porque Sim. às vezes se contrasem, é claro que é de âmbito involuntário ou inconsciente, não sei explicar bem isso, mas ela permanece, né? Parece que o Ingrid queria falar, Nara, se você não se incomodar, vamos dar a palavra para ele, porque, né, Ingrid? Na verdade, eu quero perguntar, e quem sabe até a Nara já responde aí logo em seguida da minha dúvida. Quando a gente fala assim que foi uma cura espiritual, vamos trazer a coisa assim, mais para perto da gente, para a nossa realidade. Será que Cristo então ia já não fazer a cura olhando pelas pessoas, pelo perispírito de cada um? Então, assim, pelo perispírito dá para você saber como que o comprometimento daquela pessoa. Não, será que seria por essa forma que ele saberia quem que já estava mais perto de conseguir aquela cura ou não? O que vocês acham? Pode falar, Nara? Eu ia concordar aqui com a Ideli, no sentido assim, que essas coisas são muito profundas. E não discordando da Ana, que fala Jesus conhecia todos nós. Então, é evidente que a pessoa teria já resgatado o seu comprometimento e ali ele foi curado. Agora, eu ainda acho, agora não sei se é certo, que a maioria dessas curas era uma oportunidade que a pessoa estava recebendo, tanto que ele usava o termo, vai e não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Então, eu acho, lógico que tem a ver com o Espírito, que o Espírito é o Senhor, mas aquela cura era uma oportunidade, a cura era física, ele tirava a lepra, ele curava o paralítico, curava a cegueira, né? Mas como uma oportunidade da criatura. E até concordo que a Ideli falou, que é a questão mais complicada do que a gente é capaz de apreender e até de discutir. Agora, rapidinho, já vou parar, Ana. Falando do Íris, assim, com relação... Fica à vontade, Nara, eu só levantei a mãozinha para entrar na fila. Então, acho não. Jesus, ele via-nos como um livro aberto. Ele conhecia, e nós, gente, não temos ainda capacidade nem de entender essa percepção de espírito elevado e, sobretudo, de Jesus. Porque é uma coisa ainda, até talvez, inacessível para nós. Agora, o espírito se manifesta pelo perispírito. E Jesus, ao olhar, porque ele fala, ele lia aquela criatura, então ele sabia quem era nominalmente, como em algumas citações fala. Então é lógico que ele lia através do ser integral que ele via. Ele via além daquele corpo, ele via sentimentos, ele via... Agora, como é que é isso? Eu acredito que até pelo perispírito mesmo, mas nós não sabemos não, viu, gente? Nós não conhecemos nem todas as propriedades do perispírito e nós desconhecemos a capacidade de um espírito puro, sobretudo como Jesus, para ter essa condição de aproximar de nós e ler o que somos, né? Mas era isso. Eu confirmando tudo que vocês disseram aí, né? Não estou indo contra nada. As doenças, elas se originam na alma. E a alma é o espírito mais o perispírito. Certo? Então, elas estão na alma. Por isso que Jesus era médico de homens e de almas. Porque as doenças, elas vêm de lá, do espírito, e passam para o corpo. E o intermediário é o perispírito, né? O perispírito que faz essa intermediação. Lembrando que Kardec afirma que perispírito não tem órgãos. Não tem órgãos. Como o nosso corpo físico tem. Isso está lá em Kardec, procurem que vocês vão achar. Tem literatura que contraria Kardec? Tem. Mas Kardec afirma
em sua obra, no Livro dos Espíritos, que perispírito não tem órgãos. Eu não me lembro agora a questão, mas vocês procurando, vocês vão achar. Certo? Então, ele curava as almas. Mesmo porque, repetindo, ele conhecia em profundidade o perfil da pessoa. Certo? Porque ele tinha todos os tipos de mediunidade desenvolvidas em plenitude. Eu nem sei se eu posso dizer esse termo, usar esse termo para Jesus, mediunidade, certo? Porque era um espírito puro. Então, não sei. Ele era médio de Deus, né, Ana? Pois é, isso é Leon Denis que fala. Leon Denis diz isso. Bom, gente, a Luísa tocou em escolhas. Escolhas fazem parte do livre-arbítrio, né? E por que que o mal existe, inclusive o mal físico, o mal moral, né? Onde ele se origina? Justamente no livre-arbítrio, nas escolhas que fazemos. Então, a Ideli tocou em livre-arbítrio. Muito importante, porque é ele que determina as nossas escolhas. E podem ser boas ou más, conscientes ou inconscientes, dependendo do nosso nível de consciência. E agora eu passo a palavra para não ficar como é que fala? Monopolizando. O Antônio Você Carlos, eu passa acho para que vai mim? falar, depois a Ideli, põe, Tonico, aqui os homens têm preferência, viu? Porque são poucos, são só 2. Vocês têm que dar preferência para nós, né, Iris? Porque nós somos pequenininhos. Quando você está falando aí de Jesus, saber da pessoa, eu me lembrei em André Luiz, que tem aquela coisa de eles concentram ali no espírito da pessoa, na mente, e ali eles conhecem a história da pessoa. Estão lembrados disso? Eles concentram, acho que é quando ele está até explicando sobre o psicoscópio, né? Aquele aparelho Esse que eles mesmo, né? usam para ler a mente da pessoa. E lá na mente da pessoa está os fatos, estão a história, os acontecimentos. Então, isso aí, num grau menor, né? Agora, Jesus, que é um espírito puro, que tem, né? Está senhor de todos os recursos, que, como a Nara disse, a gente não tem, a gente não tem nem referência para saber como que é. Então, eu acredito que seria mais ou menos assim. Isso aí é uma analogia, né, que a gente poderia usar. Porque não é que ele carregaria consigo o arquivo de toda a humanidade, né? Mas ele teria essa capacidade, que lá André Luiz mostra que eles tinham que concentrar para visualizar ali a mente. Mas os espíritos que ali de André Luiz não eram espíritos puros. E Jesus era um espírito puro. Então e ele era dotado de uma psicologia. Ele era dotado de uma psicologia profunda, né? Então tem lá de Joana de Ângeles o Evangelho de Jesus à luz da psicologia profunda, que lá ela deixa claro esse perfil psicológico de Jesus aí, não é? Que ele tinha em profundidade esse conhecimento. Isso mesmo. A Ideli também quer falar. Pode falar, Ideli.
Quando a Ana falou aí sobre o mal e o bem, eu me lembrei que Kardec diz que o mal é a ausência do bem, né? Quando nós temos o livre-arbítrio, então o mal não foi criado, é simplesmente quando a gente opta pelo não bem, a gente acaba se ligando ao mal, né? Eu me recordei de uma coisa muito interessante, porque aí citando o André Luiz, como o Tonho falou, nós somos seres em evolução, né? Estamos constantemente aprendendo. Então, nós também aprendemos, na nossa pequenez, a analisar nas outras pessoas. E nós já somos capazes. Às vezes a pessoa não precisa te falar alguma coisa, você lê no olhar dela, na postura física, né? Então, nós estamos também caminhando, aprendendo tudo isso. Se você pensar em tudo isso, dá para mais ou menos entender o que Jesus sentia. A gente que deu aula sabe muito bem. Eu trabalhei na mesma escola durante muitos anos, aliás, 25 anos, né? Então, quando um aluno foi meu aluno, eu sabia o histórico dele. Daí, anos, aquele aluno apresentava algum problema. Quando ele chegava, por exemplo, na minha sala para eu conversar, eu já me vinha na memória a situação dele de casa, os problemas que ele tinha passado, os desafios, toda a situação daquela criança. Então, aquele estudo de caso ali ficava muito mais fácil, dentro de uma contextualização. Então, eu acho que nós também temos oportunidades de caminharmos para isso. Quando a gente faz um atendimento fraterno no centro, a mesma coisa. Você atende a pessoa uma vez, quando ela vem pela segunda, terceira, daí um ano, dois, você está vendo aquela pessoa, você sabe quem é aquela pessoa, ela já te contou algumas coisas, ela já te falou, e você guardou na sua memória. Aí quando vem aquela pessoa, aquilo tudo reaviva na sua memória. Então, num plano muito maior, Jesus tinha isso desenvolvido, como os espíritos superiores também têm. Mas Jesus era um grau, é o maior que a gente conheceu até hoje, né? O grau mais desenvolvido, nosso mestre. Mas dá para a gente perceber mais ou menos assim, nesse nosso engatinhar. É por aí. Interessante, viu, primo? Sua observação. É por aí, né, Antônio? Quem mais, gente? Hoje tá que tá, hoje tá todo mundo, ó, tô adorando isso, Juliana. Pode falar, Ju. Eu também estou adorando. Eu fico estudando assim com vocês, a gente vai aprendendo. Eu agradeço muito sempre de estar aqui, mas eu sempre fico buscando, trazendo para como mãe, né, e como evangelizadora. E aí eu acho isso um desafio, né, para a gente. Às vezes eu falo assim, parece que a gente está na contramão dessa questão da felicidade, né, do ser e não no ter, né? Então, eu acho essa parte que é um grande desafio para a gente, né? Porque a gente vai vendo que vão caminhando por essa parte da exteriorização. Esse parágrafo aqui, ó, que fala assim, ó, enquanto não viger, né, o amor natural, o ser humano rumará perdido num país longínquo, gastando haveres que transitam de mãos e sempre deixam solitário aquele que deseja a multidão de presenças exteriores, igualmente vazias de companheirismo. Né? Então, para a gente, enquanto adultos, né, a gente vai buscando e estudando, tentando adequar, mas a criança, né, o adolescente, né, tem essa parte do exterior muito fácil, né? Então, trabalhar isso com eles, eu fico pensando nisso. Eu estou falando que eu fico levantando aqui um pouco. Você tem razão, Juliana, porque nós vivemos num mundo que nos convida para isso, né? Para a transitoriedade, para o bem, para o haver, e imagina as crianças e os jovens principalmente, né? O jovem que é isso mesmo. A Ana vai falar, pode falar, Ana. Eu achei muito bonita essa parte que ela fala aqui na página 77, no
no penúltimo parágrafo, ela fala do autoencontro, né? E do encontro, que é maravilhoso. Quando nós fazemos esse autoencontro, quando nós voltamos, estávamos perdidos, né? No labirinto do mundo, e voltamos para o paraíso do nosso coração. Estávamos perdidos no ego, nas fantasias, nas ilusões, na materialidade das coisas. Esquecemos que nós não somos só razão, nem emoção, mas nós somos também sentimento, sentimento puro, que é justamente aí nesse sentimento que está a essência divina que vibra dentro de nós. Doidinha para se expressar, e às vezes o ego não deixa. Então ela fala desse encontro e do autoencontro. O encontro com o outro, que encontrou a dracma, que encontrou a ovelha, e o outro que encontrou o pai, quando ele voltou para casa. E ao mesmo tempo que ocorre esse encontro, é porque ocorreu o autoencontro, o encontro com a nossa essência. Aí nós vamos nos conhecer e conhecer o outro de forma melhor. Interessante, né? Quando os fariseus perguntam para Jesus qual era o maior mandamento, e ele responde, né? Aquilo que todos nós sabemos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É isso que você falou, né, Ana? Se eu não me amo, se eu não me encontro, se eu não me conheço, eu não tenho parâmetro para conhecer e amar o outro. Não adianta, né? Então, este exercício do autoconhecimento, do autoamor, do autoencontro, é muito importante. É o convite para encontrar o outro, né? Eu acho muito legal isso. Esse parágrafo aqui, que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando, né? A autoconsciência é o elemento que deve ser buscado sempre de forma lúcida, a fim de poder eleger-se o que se deve fazer e se pode realizar, em detrimento daquilo que se pode, mas não se deve, ou se deve, mas não se pode executar. Isso também é a balança, né? Que eu falo que a gente tem que estar... E pro que eu estou falando, para o adolescente, para a criança, isso é mais difícil, né? Eu acho que aí é o desafio. E Juliana, te ouvindo falar, eu acredito que é difícil para nós adultos participar desse processo da criança e do adolescente. Eu acho que a dificuldade é nossa, né? Porque nós queremos já antecipar que dê tudo certo, que não erre, que não tenha experiências. Mas, assim, o autoconhecimento, o autoencontro, ele vem da experiência com o outro. E é isso que Deus consegue, né, fazer com a gente. Ele sabe onde vai dar o que nós estamos fazendo, sabe que... Mas nós temos livre-arbítrio, né? Então, assim, eu te falo porque eu falo para mim, né? Para mim mesma, essa ansiedade, né? De querer que eles percorram caminhos. Mas é que nós já passamos por esses caminhos. Então, hoje nós sabemos, né? Então, assim, e também vendo o que a Luísa trouxe, o que nós estamos estudando, assim, se Jesus cura, não cura, assim, a gente entendeu o processo, né? Que nós espíritos não acreditamos, né? Em milagres, em atropelos, né? Tem todo um processo. Então, com certeza, Jesus identificou quem quer ser curado, quem quer se curar através dele, né? Pensando aí também nesse processo infantil e do adolescente, né? E aí meio que nós precisamos desenvolver o amor, que é o respeito, né? Não atropelar. Então, ó, se você for por esse caminho, vai acontecer isso. Mas nós precisamos bancar e dar conta. E eu achei importante também aqui que fala amar para ser feliz, né? E muitas vezes nós confundimos com alegria. Né? Lembra, a alegria é uma emoção básica, geralmente relacionada a eventos externos, né?
A gente fica, tem algo acontecendo, né? A felicidade, ela já é um sentimento, é uma decisão, né? Ela independe, você pode estar feliz na dor, né? Então, aí eu entendi também, muitas vezes a criança e adolescente, nós estamos vendo a alegria, né? Hoje é muito vem ser feliz, né? Vamos falar o slogan, né? Vem ser alegre, na verdade, né? Então, tudo aquilo que abala a alegria vai trazer um certo desconforto, né? E aqui fala, né? A Joana fala que o amor precisa ser estimulado, né? Necessita de estímulo, precisa ser despertado. Aí, se a gente for lá no Evangelho, né? A lei de amor, aí vem o processo. Nós todos iniciamos pelo instinto, depois pela sensação, né? Depois pela paixão e depois pelo amor. Então, assim, não vai dar salto, né? Eu não vou estar agindo só por sensação e Jesus vai me curar instantaneamente. E eu pensei também nessas parábolas, né? Isso é um recorte. Então, vamos pôr lá que a mulher hemorrágica lá foi curada. Ela foi curada naquele momento, mas isso é um recorte, né? Ela foi curada, mas e depois? Como foi a vida dela depois, né? E porque a vibração de Jesus, nossa, assim, já ela alcançava sei lá quantos quilômetros, né? De distância, né? Então imagina isso, as moléculas, como que isso era refletido na vibração dele, né? Então eu comecei a refletir sobre essa questão, estudando aqui com vocês. Obrigada, Carla, excelente. Imagina. E essa... Muitos dos que Jesus... tinha pedido a palavra, a Ideli e a Aide, aí depois passa para o Tom e para a Ana. Não, hoje o negócio está pegando fogo aqui. Então vai, Ideli. Vamos seguir a ordem. Hoje eu estou falante também, né? Normalmente eu não sou, né? Não sei o que é isso. Eu só queria falar. Isso é tão raro nas mulheres, né? Eu só queria falar na questão da Juliana, a preocupação com os filhos, eu queria falar como mãe mais velha. Vale mais um exemplo. Às vezes você fica querendo achar que você tem que dar lições, evangelizar. Não, são as suas atitudes, os seus comportamentos que vão formar o caráter dessas crianças. Eu tenho os filhos agora quase da idade de vocês, e eu vejo nisso. Eles nem são espíritas, não leem nada, mas eles têm, assim, valores, sabe? Eles têm uma coisa com a família, aquele cuidado. Então, são coisas essenciais. Muitas vezes a gente acha que todo mundo tem que estar lendo o Evangelho, não é bem assim. Nem todos estão nessa vibe, né? Usando aí um termo mais moderno. Então, às vezes, a gente quer criar os filhos assim, achando que tem que evangelizar, tem que ser espírita, não é assim. São os valores e são os nossos exemplos, as nossas atitudes que vão fundamentar, né, essa formação. Só aí. Muito Obrigada, bem. Lili. Aide, pode falar, Aide. Bom, já tá bem comentado a respeito desse amor, dessa energia maravilhosa que todos nós precisamos ter. Aqui na página 79, o filho mais velho fica com sentimentos ressequidos, negando-se a entrar em casa e rejubilar-se. Mantinha-se preso ao instinto de conservação dos sentimentos doentios, não dando oportunidade ao self de desenvolver-se, mantendo-se distante e cerrado. Isso daí já foi até comentado, né? Mas eu achei mais interessante essa parte aqui. É necessário entrar-se na casa dos sentimentos e renová-los com a alegria, com a satisfação de felicidade dos demais. É comum chorar-se com quem chora. Poucas vezes, porém, sorrir-se com os júbilos dos outros, porque a inveja, filha dileta do egoísmo, não se permite compreender a vitória, a real alegria do outro. É que a gente sempre, pelo menos assim, eu sempre ouvi que a gente tem que ser solidário ao sofrimento do outro, que a gente tem que ter aquela compaixão, muito carinho
pelo aquele sofrimento e, como diz, né, chorar o choro do outro também. E a gente sempre fica assim, na hora da alegria tem um monte de gente, na hora da tristeza tem poucos, né? Mas essa alegria sincera, essa alegria do coração, sentimento. Porque a inveja é uma coisa muito ruim as pessoas sentirem. E eu acho que muita gente ainda tem esse sentimento no coração. Até mesmo, talvez, eu vou falar que às vezes, porque a gente não é perfeito, né? Talvez eu tenha até esse sentimento e não tenha percebido. Porque muitas vezes a gente procura nem assim, é festa, é casamento do fulano, então a gente nem precisa ir. Mas é dar valor àquela alegria, daquela conquista do outro. Eu me peguei muito nisso, porque eu achei muito interessante, porque não se encontra felicidade fora do amor, que é o sublime, que é a ligação entre todas as forças vivas da natureza, é o alimento das almas, fortalecimento da psique, é vida e força espiritual. Então, eu acho que a primeira coisa, para ter o amor, a gente não pode ter a inveja, a gente tem que tirar isso. Eu falo por mim, não estou falando por ninguém, não. E que eu achei muito interessante esse pedaço do texto. Era isso que eu queria expor. Muito bem, Aide. Muito interessante. Sou eu, né, Marlene, agora. Não, mas tudo bem. O Antônio é homem, ele vai te dar preferência. Não, eu estou na fila antes dele. Faz tempo que eu estou com a mãozinha aí levantada. Essa questão aí que a Aide colocou é muito interessante, né? E aqui na página 78, ela fala sobre o interesse, né? O interesse pessoal. Nós ainda somos movidos pelos interesses pessoais. E Joana coloca isso aí. Então, aqui no penúltimo parágrafo, ela mostra para nós o verdadeiro significado da alegria. Ela não está se referindo a essa alegria que vem de fora, mas aquela alegria interior, aquela alegria que vem de dentro para fora. E não aquela que é provocada pela emoção, como a Carla explicou, que vem de fora para dentro. Então ela diz assim, olha, somente um sentimento de amor profundo e desinteressado poderia concluir de tal maneira na análise do comportamento do filho que retornou, ao mesmo tempo demonstrando o significado da alegria. Então, aí ela faz a conexão, né, entre o amor e a alegria. E o filho que ficou, né, o que ele faz? Ele, interesseiro como era, né, de olho na herança do pai, ele achava que ele ia conquistar amigos que compartilhassem com ele dessa alegria externa, essa alegria que vem de fora, porque ele era interesseiro. E sendo interesseiro, ele projetava no outro também o interesse. Então ele achava que somente sendo afortunado, ele iria desfrutar dessa vida com os amigos. Isso ela deixa bem claro ali, no segundo parágrafo da página 78. Agora eu passo a palavra. Muito obrigado, Ana. Sou eu, né, Marlene? É você. É o último que vai falar hoje. A minha fala é em relação a um pedacinho que a Carla disse sobre Jesus. Porque muitos dos que Jesus curou voltaram a ter a doença que eles estavam. Se descuraram. E Jesus falava, vai e não peques mais, para que não te aconteça o pior. Então, essa questão está relacionada com o nosso comportamento, as nossas atitudes, né? A pessoa foi curada, mas ela não aproveitou aquilo para
se despertar para o bem, para o amor, né? Ela foi querer desfrutar os prazeres da vida. Foi fazer como o filho pródigo fez. É só isso. Tem aquele caso, eu falei que ele era o último, né? Mas não vai ser, não. Eu tô brincando. Ela pode falar. Tem aquele caso daquela pessoa que era aleijada de nascença, e nem conseguia entrar na casa, destelharam a casa, né? Para que ele pudesse estar ali. Jesus cura, mas a Amélia Rodrigues conta isso lindamente no livro, acho que é Primícias do Reino, que depois Jesus está chorando. E aí perguntam para ele, um dos discípulos, não me lembro qual, acho que foi Pedro, aí ele fala, né? Eu curei o fulano, agora ele está lá, comemorando com as meretrizes, ele está se embebedando, né? Então, ele realmente ele nem transitou. A hora que ele foi curado, ele já foi mostrar mesmo a que veio, né? Muito bom, gente. O estudo de hoje foi uma maravilha. Pode Marlene, falar. deixa eu falar só mais uma coisinha aqui. O que o Tonho falou... Caiu meu celular aqui. Caiu meu celular. Então, o que o Tonho falou é muito, muito importante e dele também já havia tocado nessa questão aí do vá, né? E não peques mais, para que não te aconteça o pior. É muito interessante isso, porque os males físicos, eles vêm justamente dos males morais. Então, se não se fez a transformação moral, vai continuar com o mal moral e, consequentemente, com o mal físico. Isso mesmo. Você viu, né, Luísa? O que você fez? Eu nunca vi esse grupo desse jeito, viu? Honestamente. Nossa, eu aprendi muito hoje com vocês. Tenho muita gratidão de estar nesse grupo. E nós com você, viu, Luísa? Obrigada. Alegria nossa, e alegria verdadeira, viu? Muito, muito obrigada. Pela Eu sua que coragem, agradeço. pelo seu trabalho, viu? Pela apresentação do texto, foi excelente.